Se a gente quer ouvir a voz do bom pastor, é aqui que nós vamos encontrá-la. É aqui que ele fala. Por isso que ele mandou escrever, por isso que ele levantou os apóstolos para, de maneira inspirada, infalível e inerrante, escrever tudo aquilo que ele havia ensinado. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão na cruz. Todos aqueles que são seus, por quem ele morreu, receberão a vida eterna e ninguém as arrebatará da mão do Pai. Cristo não morreu em vão por ninguém. Cristo não morreu em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Mas o seu rebanho será salvo. Ele veio livrá-los da condenação e da destruição. Quarta coisa que nós aprendemos, a obra de Cristo é perfeita e completa, não tem que adicionar nada. Ele morre pelas ovelhas, dá vida pelas ovelhas, garante a vida eterna, garante a entrada, garante pastagem, e diz: ninguém vai arrebatar vocês da minha mão, vocês nunca vão perecer, porque o Pai que me deu todas estas coisas é maior do que tudo, e eu e o Pai somos um. A obra de Cristo é absolutamente perfeita e nós confiamos nisso. De que maneira Jesus chama as suas ovelhas hoje é a próxima pergunta, porque ele não está mais aqui entre nós, fisicamente. Como é que ele chama as suas ovelhas hoje? Ele chama através de pastores que ele mesmo levanta, e mediante a pregação e ensino da sua palavra. Os pastores que Cristo levanta para chamar o seu rebanho, eles não têm o direito de dizer nada que o Supremo Pastor não tenha dito. E o que Cristo disse, o que ele fez, a sua obra, a sua ressurreição e o seu ensino, estão aqui. Se a gente quer ouvir a voz do bom pastor, é aqui que nós vamos encontrá-la. É aqui que ele fala. Por isso que ele mandou escrever, por isso que ele levantou os apóstolos para, de maneira inspirada, infalível e inerrante, escrever tudo aquilo que ele havia ensinado. É aqui que a gente vai escutar a voz do bom pastor. Por isso que eu disse a vocês no começo, o pastor, ele não tem autoridade de si mesmo, nós somos copastores auxiliares. O pastor do rebanho é Jesus Cristo. Como é que ele fala hoje? Ele fala através da sua palavra. A função do pastor é trazer a palavra do Supremo Pastor para a igreja, para o rebanho, para alimentar o rebanho. O que vai alimentar o rebanho não são as minhas experiências, as minhas histórias, mas exatamente aquilo que o bom pastor ensinou. É assim que ele faz isso. O Espírito Santo chama de maneira irresistível e eficaz as ovelhas, elas distinguem a voz do bom pastor, creem em Cristo, são perdoadas e salvas e já recebem vida eterna. Meu querido pastor, as ovelhas vão seguir a voz de Jesus e não a sua. Você não sabe como isso tira um fardo das minhas costas. Eu não consigo converter uma pessoa, e Deus não pede isso de mim, que eu converta alguém. As ovelhas não vão me seguir, elas vão seguir a Jesus Cristo. Eu sou apenas um instrumento de Deus para isso. Você não vai salvar absolutamente ninguém. É Cristo quem chama as ovelhas, elas ouvem a voz de Cristo e não a sua. Então, por isso, pregue a palavra com fidelidade. Às vezes você encontra pastores fiéis que ensinam a palavra de Deus, pregando ano após ano no mesmo lugar, trabalho difícil, parece não crescer, mas é que o crescimento não depende dele. Ele não pode fazer a ovelha ouvir. Quem vai fazer a ovelha ouvir é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo, que vai chamá-las. Então, nós não podemos medir a fidelidade de um obreiro e de um pastor sempre pelo resultado numérico, porque quem chama é Cristo, é Ele que chama as ovelhas, elas ouvem a voz de Jesus e não a voz do indivíduo. Então, por isso, pregue. Por outra razão também, tem muito bode no meio do rebanho, e a palavra de Deus divide. Prega a palavra, prega a verdade, você vai ver as reações. Não foi isso que Jesus fez? A multidão estava toda atrás dele. Fariseus, os judeus, o povo. Aí ele começou a pregar: eu sou o bom pastor. Aí dividiu, não foi? Não dividiu? Já veio o pessoal dizendo: ele está endemoniado. E outros dizem: não, o endemoniado não pode dizer palavras como essa. O endemoniado pode curar um cego. A palavra de Jesus divide. E pregue a palavra, que é o meio que Jesus usa para separar as ovelhas dos bodes.